Bem, nós iremos começar a história de médium. Já temos uma história já da nossa irmã Clara, né, Maria Clara, e foi muito legal no YouTube, está lá no nosso canal, e teve uma repercussão muito boa, porque aqui nós tiramos as dúvidas, mostramos que como é ser médium, que como lidar com isso, quais energias, né, e que é uma missão, e que a gente tem que aceitar. Primeiramente, nós temos que estudar sobre e aplicar a teoria com a prática juntamente para podermos evoluir mediunicamente. E com essas histórias de médios aqui da Casa Espírita do Nazareno, vamos iniciar com o nosso irmão Dantley. Boa noite, Dantley. Boa noite, Dantley. Olá, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui à nossa live, né? Na Casa Espírita do Nazareno. Então vamos lá, né? Vamos lá. A primeira pergunta é: como foi seu primeiro contato com a mediunidade? Olha, a mediunidade, eu creio que desde criança, né? Alguns fatos que ocorreram próximo de casa, ali no bairro da Aclamação onde eu moro, né? Tinha um terreiro, né? Que era bem famoso na época, ali na passagem de Teixeira. E eu lembro que lá davam comida, né? Teve festa e tudo mais, né? E eu via pessoas incorporando, só que eu não tinha noção, né? Do que era aquela manifestação. E outra situação, né, que eu lembro também, quando eu era bem criança, a minha mãe tinha me dado banho de alecrim. E aí eu senti o meu corpo como se estivesse queimando, assim, queimando todinho. Como se tivesse assado todo o meu corpo. Eu chorava muito, muito, muito mesmo. Mas como se estivesse queimando todo o meu corpo. Interessante. Segunda pergunta: qual foi a experiência mais marcante até agora que você teve? Bem, quando criança ou já como adulto? Até agora. Pode ser criança ou pode ser ontem. Assim, a marcante mesmo foi quando eu comecei a frequentar a casa. Tive a oportunidade, né? Até hoje eu estou aqui, para fazer o tratamento e entender a mediunidade, né? Aceitar, porque no início eu era muito rebelde, não aceitava. Legal. Essa pergunta aqui é maravilhosa. Como você enxerga a sua mediunidade? Olha, no início assim eu não gostava, não aceitava, né? Eu disse que era muito rebelde, logo no início. Mas depois que eu vim entender, né, do que se tratava, que é uma responsabilidade que a gente tem, então a gente não pode fugir. E como diz o ditado, se ficar o bicho pega, se comer o bicho come. Vindo desse ditado, como foi que você chegou à Casa Espírita? Olha, foi através da família. Da família. E agora, para finalizar, estava maravilhosa essa entrevista, mas a última pergunta é: que conselho você daria para quem está começando a desenvolver a mediunidade? Conselho que eu daria: seguir em frente, não desistir, mas mais que acontecer, imprevistos, qualquer tipo de situação, sempre ler o Evangelho, buscar o conhecimento. E depois, assim, logo que iniciou a tua mediunidade, como foi que teve aquele despertar? Que você tinha algo, assim, misterioso, né? Algo, assim, sobrenatural. Quando foi que deu aquele clique em você? Bem, a mediunidade eu já tenho contato desde criança, né? Você via espírito, você escutava? Sim, escutava, né? Tinha medo? Barulho, sim, quando criança tinha muito medo. Corria deles? Sim. Tem uma história engraçada, que quando eu era criança a gente era escoteiro, né? Uhum. Então tinha uma ilha que a gente ia ali, no Coruçambá, atravessava, chamava a Ilha do Igarapé Grande. A gente fazia acampamento lá. E lá aconteceu fenômenos, né? Que a gente ficava no meio da mata, que o pessoal lá do bairro onde eu moro, na Serra Teixeira, tinha um grupo de escoteiro, né? E eu lembro que a gente dormia em barracas à noite, bacana. E quando chegou um certo tempo assim, a gente pegou uma
pisa mesmo de cipó na barraca, batiu na barraca. Invisível, você não viu ninguém, só esse cipó. Só cipoada, dizendo que o pega a gente, que o pega a gente, que o pega a gente. Então, creio que a gente E também falava, só falava. falava, um negócio assim bem, você vai ter bem arrastado. Mas creio que também a gente invadiu um lugar que não era nosso também, né? O primeiro contato que eu tive com a espiritualidade mesmo, sentia essa pressão dessa forma. E você rezava nessa época, Davi? Você praticava em algum lugar religioso? Olha, a gente ia para a igreja, né? A gente frequentava a igreja, nosso grupo ali também chegava aí. A gente também fazia o Pai Nosso também à noite, né? Que a gente fazia sempre o Pai Nosso. E depois que a gente fazia o Pai Nosso, a gente tinha uma certa tranquilidade ali, os espíritos não estavam atormentando a gente. E com certeza estava cheio de médios ali, né? E teve a manifestação mediúnica. Sim, porque eram crianças, né? Tipo, na época eu tinha 7, 8 anos, e a galera já tinha assim 10, 12, 15 anos, 16 anos, 13 anos, entre criança e jovem. E como que você se vê agora como trabalhador espírita na Casa Espírita do Nazaré? O que de melhor aconteceu na sua vida? Bem, os atrasos que tinham antes já não acontecem mais. Quais atrasos? Pode definir? Geralmente na vida pessoal, né? Pessoal, profissional, a relação também com os meus amigos e companheiros de trabalho, a minha família principalmente também, já não tem aqueles atritos como eu tinha antes, que começava por mim, né? Depois se espalhava durante Contaminava as pessoas. o pessoal, né? Sim. Mas depois que você teve a lucidez, o racional, de ver que não era você, e sim que você recebia influências espirituais. Foi quando eu não aguentei mais a pressão e aceitei o convite de frequentar a casa. E como você se sente como trabalhador? Hoje, de um ano para cá, né, depois que eu assumi o compromisso, creio que bem melhor. E mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todos os intempéries, os testes, né, que são feitos em nós, porque nós estamos no treinamento de provas e expiações, a vida de médium não é fácil, nós sabemos disso, está lá no livro dos Espíritos, no livro dos médios. E você já pensou em desistir? Ou quando vem, não vou desistir? Nunca. Eu sempre me manter firme. Como é que você? Bem, em relação a isso, a gente passa, mas como eu volto, sempre falo, né? Eu já assinei o contrato, então foi até o final. E como eu falo, se me estenderam a mão, me acolheram aqui, então ninguém perdeu a forma também de retribuir, né? Quer dizer, então, que a síndrome de Timaya não funcionará para você. Não, eu tô aqui, já assinou minha carteira. A síndrome do Timaya, gente, é aquela música, me dê motivos para ir embora. Em todos os lugares religiosos as pessoas chegam, mas apressadamente, qualquer problema, qualquer dificuldade, me dê motivos que eu quero ir embora mesmo. Então a gente chama isso de síndrome do Timaya, que perdeu o Timaya. Mas caiu muito bem, né? Então, motivos eu não tenho nenhum, porque a gente está aqui para corrigir os nossos erros, né? E aquela história, né? Como a gente fala no lugar onde eu trabalho, o pai ou a mãe bate no filho que mais gosta, não é verdade? Sim, com certeza. Muito obrigada, Davi, por essa colaboração. Eu agradeço, é uma honra estar aqui. E os médios escutaram que eles não são loucos, que as manifestações espíritas acontecem, são naturais. Nós temos que aprender a conviver com isso. Somos médios para isso, para conviver com essas manifestações, com essas vibrações, né? Até mesmo ver espírito, ouvir espírito. Nós somos privilegiados de falar com o outro lado, né? Com o lado espiritual. Nós somos o testemunho vivo que existe vida após a morte. Nós somos o intercâmbio entre o plano espiritual e o plano material. Quando nós entendermos isso, será mais fácil a nossa tarefa mediúnica.